De volta com o nosso debate, aqui você faz parte do programa, então é só participar com a gente através das nossas redes sociais. Vai lá, BS Debate no Twitter e facebook.com/Band Esportes TV. Hoje o nosso convidado especial é candidato à presidência do Corinthians em 2018, Romeu Tuma Júnior. E a gente encerrou o primeiro bloco, se você não estava acompanhando, acompanha com a gente. Eu disse que manter o Carille foi uma escolha certa, visto, né, tudo que ele vem conquistando e vai conquistar ainda, conquistou o Campeonato Brasileiro, Paulista, de quarta força, primeira força, aquele papo todo que a gente já conhece, está cansado de ouvir, né, durante esse ano, Paulistão, Brasileirão. Só que eu disse que o Corinthians, que deve se consagrar campeão brasileiro de 2017, vai disputar a Libertadores do ano que vem. E aí vai precisar, sim, de alguns reforços. Só contra o pacotão, né, de trazer 10 jogadores e não usar nem meia dúzia, mas eu acho que em algumas posições vai ser necessário. Existe um plano para isso? Nós já estamos estudando isso. É evidente que nós vamos, como eu estava falando, vai depender do que o presidente vai fazer. Eles têm apostado em política de terra arrasada. A gente espera que eles tenham responsabilidade e deixem o mínimo de estrutura e o grupo montado para a Libertadores. Temos campeonatos importantes no ano que vem. É evidente que nós vamos pegar o trem andando, vamos subir no trem andando e o que precisar ser ajustado, nós vamos ajustar no caminho. Nós não vamos deixar o clube... Nós não vamos fazer o que a administração fez em 2007, ao assumir o clube, ainda em condição de se manter na Série A, largar o mão para deixar cair para a Série B, para depois falar que foram campeão da Série B. Absolutamente. Nós vamos pegar o trem andando, o que precisar arrumar, nós vamos arrumar, vamos falar com o Carille e vamos tocar para ganhar a Libertadores, não tenha dúvida. O Corinthians tem que estar acima de qualquer interesse. E nós vamos administrar assim, não tenha dúvida. Diga, Marcelo Rosenberg. Não, até em cima dessa situação, né, da oposição. Posso falar do Corinthians? Mas lógico. O que me inquieta é o seguinte, é evidente que a situação tem o poder econômico, consegue cooptar todos os sócios, como o senhor disse, com carteirinha, com cargo de adjunto. Aí eu te pergunto, dividir a oposição, evidentemente que vocês têm, cada um dos candidatos tem uma opinião divergente, a gente respeita, a democracia é isso. Dividir a oposição não é favorecer a situação? Vou te contar rapidamente uma história. Em março, abril, eu me reuni com todos os pseudo-candidatos de oposição, apresentamos um projeto, que era essa fórmula de administrar o clube democraticamente, sem um presidencialismo de ser mandão. Me coloquei como faxineiro da chapa, sem postular cargo, e em 2 modelos de montagem da chapa, eles não aceitaram essa união. Descartaram isso. Esse grupo que ajudou a criar esse projeto que nós temos disponibilizado no site, nós temos registrado em cartório, chegou num determinado momento que falou, se não querem usar esse modelo de administração, onde você foi um dos soldados desse grupo que criou esse projeto, nós te passamos a missão agora de comandar esse projeto. E aí falou, se vocês não vão usar isso, não vão aceitar isso, eu não quero cargo nenhum. Nós vamos tocar isso para frente. E aí me deram a missão de ser candidato a presidente. Eu falei, se eu sair, não volto para trás. E foi o que nós fizemos. Então agora a gente, obviamente, tem conversado com alguns candidatos que se alinham a esse projeto, que a gente entende realmente ser de oposição. Mas tem uns que são travestidos. Esses candidatos que ainda há possibilidade de fazer uma composição, nós estamos trabalhando. Eu tenho um vice já, que é o Ilmar Scavinato, que foi um dos melhores diretores sociais do clube, que fez excelente trabalho, grandes obras no clube. Aliás, as últimas obras que tiveram no clube, boas, que atenderam o sócio, foi ele que fez. Então nós estamos conversando. Mas vai chegar uma hora que nós vamos ter que mostrar as diferenças. Não adianta falar que é só de oposição. Tem um grupo aí que está tentando lançar candidato, que fala que é oposição, mas é situação até hoje. Tem gente lá dentro mandando na administração e vem pousar de oposição. Qual é um grupo aí que tinha diretor de futebol da base, teve o diretor financeiro durante 10 anos, que foi acusado de maquiar orçamento, maquiar contas, e assim os caras estão falando que são oposição. Então assim, nós vamos mostrar para o sócio, para o torcedor, para a imprensa, no momento correto, quando eles se lançarem para valer, quem é quem. Quem é a oposição, quem é a situação. Ou seja, quem administrou de uma forma transparente, quem tem projeto para administrar de uma forma aberta, sem nenhuma nebulosidade, e quem quer mais do mesmo. Então, assim, se rotular como oposição situação, como esquerda, direita, é placa de direção. Nós vamos mostrar com fatos. Deixa chegar a hora. Falar em fatos.
Eu vou na carona da Renata Saporito, que abordou um assunto delicadíssimo e muito importante para o futebol do Brasil. Libertadores. A Libertadores para o Corinthians, que não participa, evidentemente, da pré-Libertadores, começa no dia 28 de fevereiro. Tem que ter um time muito bem montado. E realmente isso é para ontem. Como fazer? Eu volto a repetir, eu acho que o presidente, é evidente que o presidente do Corinthians tem a liberdade, tem a caneta, tem a autonomia para tomar as decisões importantes para o clube. Como ele tem se mostrado muito omisso, e como o momento é oportuno, se eu estivesse na presidência do clube e meu mandato estivesse acabando em fevereiro, e a gente tivesse todo um planejamento para enfrentar uma Libertadores, Nossa. eu chamaria os principais figuras, não me vincularia a isso, mas de uma forma democrática, falar, nós estamos planejando isso, o que vocês acham? Não tem alguma ideia? Dividiria essa transição de administração até para que, pensando no interesse maior do Corinthians. Mas eu acho que não vai acontecer isso. O que eu espero, efetivamente, é que ele pense na grandeza do clube e faça um trabalho que deixe minimamente uma base estruturada, uma base de trabalho consistente para que o Corinthians possa enfrentar esses desafios. Mas, independentemente disso, nós já estamos trabalhando nisso. Vamos fazer os contatos, evidentemente, com a nossa comissão técnica de uma forma tranquila, transparente, para não influenciar politicamente no trabalho deles, para não ser acusado de estar influenciando nisso. Vamos esperar acabar o Campeonato Brasileiro. Conforme for a contrapartida da presidência, se não tiver nenhum diálogo, nós vamos procurar a comissão técnica para ver onde é que vão estar as deficiências, o que o presidente vai fazer, o que essa administração vai fazer, e vamos nos cobrir, vamos preparar, vamos correr atrás do prejuízo, para chegar na hora que assumir o mandato, poder colaborar para que, ao pegar o trem andando, não falte maquinista. Até porque começa 28 de fevereiro e termina em jogo único 1º de dezembro. É um jogo único, provavelmente no Maracanã, 1º de dezembro. Então, para estar, depende do planejamento. Você quer ver uma decisão que eu partilharia com a comissão técnica e com os possíveis candidatos que tivesse aí despontando para efetivamente presidir o Corinthians, se vale ou não a pena disputar a Florida Cup? Não sei. Ah, bom, isso. Na véspera da Libertadores? Não sei. Agora, tem um outro conselheiro que existem rumores de que possa também se candidatar, o Paulo Garcia. Isso procede? Há rumores. Mas nada oficial. Nada oficial. Nada oficial. Alguns dizem que ele está com o Andrés, se sai um, não sai outro. Ele se diz oposição, então assim, são rumores. Assim, eu prefiro não especular sobre hipóteses. A gente tem que esperar, eu sou candidato até o fim. Vamos esperar quem vier botar a cara para bater, para a gente debater o Corinthians em alto nível. São 22 anos de oposição, né, que o senhor falou. Como suportar, entre aspas, o senhor vai me entender, tantas derrotas, a impossibilidade de assumir o Corinthians, que eu acho que é um sonho que o senhor tem? É muito fácil. Eu nunca reivindiquei cargo, nunca reivindiquei espaço, nunca reivindiquei favores, nunca pedi ingresso de graça. Eu sou um cara que amo o meu clube, amo o Corinthians. Quando eles acertam, eu bato palma. Quando eles erram, eu cumpro meu papel de conselheiro. Eu vou lá e reclamo e faço as coisas que tem que ser feitas. Então, assim, não é difícil suportar ser oposição. É difícil suportar os desmandos que acontecem. Chegou num limite. O Corinthians foi para o fundo do poço, terra arrasada, envolvido com polícia, com lava-jato, com problemas financeiros, com deficiências sociais enormes, o clube completamente abandonado. Não dá mais para ficar assistindo e reclamando. Tem que tomar uma atitude. Então, por isso eu sou candidato. Vou para mudar esse status quo. Agora, foi feita uma pesquisa recentemente, né? E nessa pesquisa foi apontado que chegou-se aos números, né, de que 35% dos frequentadores da Arena ganham mais do que R$9 mil. E, por outro lado, 6% apenas dos frequentadores da Arena... Quanto mais? Vamos... Não, chegou nisso. R$9 mil? Não, 35%. E, por outro lado, apenas 6% ganham menos de 1.700. Eu conversando com muitos corintianos saudosos do Pacaembu, que sentem muita falta daquela fiel torcida atrás do gol, da fiel torcida que empurrava o time, não que hoje não empurre, pelo amor de Deus, longe de mim causar polêmica. Estou te fazendo essa pergunta em relação ao que o senhor, como um corintiano da velha guarda, sente em relação a esse novo movimento da Arena Corinthians, com a torcida mais elitizada. Ingresso muito caro, ingresso mais tem caro. que falar, Eu lembro que deixar bem antigamente, claro. quando eu ia trabalhar no Pacaembu, eu vinha a torcida corintiana gritando que R$30 era roubar corintiano.
Hoje, R$30 você paga o cachorro-quente da Arena. E olhe isso lá, aí. com refrigerante. Quer dizer, o ingresso é o triplo do preço. Naquela época, R$30, segundo os torcedores, era roubar corintiano. Como que o senhor vê esse novo movimento da Arena Corinthians hoje, o ingresso bem mais caro, a torcida mais elitizada? Você tocou num ponto que eu falei há pouco. Essa administração, ela se especializou em arrumar parceiros para ganhar dinheiro e o Corinthians não. Então, assim, são os intermediários. Você tem lá uma empresa que chama SPR, que todo licenciamento tem que passar por eles. O recurso vai para ele, o Corinthians não ganha nada. Você tem a Omni, que se especializou nesse plano fiel torcedor, que só eles ganham dinheiro. Eles ganham mais da metade do que se arrecada. Então, assim, encarece tudo. O Corinthians não precisa disso. Então, esse fiel torcedor é uma enganação. Por quê? O cara paga a fidelização, paga. Não é um programa de fidelidade como é de empresa aérea, que você se fideliza de graça. Você paga uma fidelização para comprar ingresso. E o sócio do clube não precisa pagar, não compra ingresso. Ele não é sócio do fiel torcedor, que é uma vergonha. Então, assim, você paga uma anuidade e tem que ser assíduo. Se você parar, você volta para o fim da fila. Então, você paga um ingresso mais barato, de R$30 a R$40, você tem que pagar 400 de anuidade. E se comprar o pacote só do brasileiro, não vamos falar de Campeonato Paulista e outros jogos. Só de brasileiro, você tem que comprar 19 jogos. Paga aí, vamos arredondar, R$40 por partida, vezes 20 para arredondar, 800 mais 400 de unidade, R$1.200 por ano, só para o brasileiro. Você tem que comprar todos os jogos, não importa se você vá. Então é R$1.200 por ano para você estar lá assiduamente para poder ir no jogo. E sem Libertadores. Então é um programa elitizado. Quem fica com a metade do recurso? A Omni. O Corinthians terceirizou a renda que é dele. E com esse problema do fundo e da Arena, nada vem para o clube. Então, assim, é um programa, efetivamente, que elitizou a Arena. Você não quer comprar ingresso, não vai procurar um lugar para comprar ingresso. Outra, vai procurar estacionamento para parar. Pede nota fiscal. Quando você comprar o estacionamento, se você conseguir entrar lá no site da Omni e pedir o ticket de estacionamento, fala, eu quero a nota fiscal paulista. Pede, vê se eles emitem. Quem vai pagar com isso quando vier a fiscalização? É o Corinthians. Então, isso é uma vergonha. Por isso que tudo é mais caro, porque o Corinthians terceirizou tudo. Não tem competência administrativa para gerir um programa de fiel torcedor. E dá para mudar isso? É evidente que dá para mudar. Nós vamos mudar, por isso que eu cansei. Cansei de apontar erro, agora tem que ir lá e mudar. Eu te falo em relação a tempo de contrato, efetivamente, se um contrato foi feito até 2025, mas eles têm essa mania. É impossível, né? Não, mas nós vamos fazer uma auditoria e com uma Big Four. Não é qualquer empresa de auditoria, com uma das 4 maiores do Brasil. Nós vamos rever todos os contratos. Todos, porque eles não são transparentes, não são apresentados para o Conselho. Apesar do Estatuto determinar que o Conselho tem acesso, eles não, nem a comissão de auditoria, veja só, a comissão de auditoria instalada pelo Conselho Deliberativo foi uma proposta minha, mas ela foi instalada pelo presidente do Conselho. Nem ela conseguiu ver os contratos e apontou isso no relatório, não acontece nada para o presidente. Imagina, o presidente do clube não apresentou os contratos para a comissão do Conselho Deliberativo, que ia fazer um trabalho para ajudar o clube a se livrar do problema da Arena. Não consegue ver os contratos. Então, assim, é uma vergonha. Nós vamos acabar com isso. Porque os contratos têm que ser revistos todos por uma auditoria independente, de primeira linha, e vai dizer para a gente, esses contratos têm que ser refeitos, eles têm que ser desfeitos, eles têm que ser denunciados, e o que foi desviado nós vamos cobrar na justiça e os caras vão ter que pagar do bolso, porque a lei prevê isso. Agora a nova legislação prevê. Se você fizer uma má gestão ou desviar recursos, você paga do seu bolso. Bom, daqui a pouquinho tem mais Corinthians aqui no Band Esportes News Debate. Vamos falar um pouquinho de futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro, é claro, que ontem Santos e Vitória entraram em campo pelo fechamento da 28ª rodada e o jogo, Alvinho, acabou terminando empatado em 2-2. Gols do Santos foram marcados pelo Jean Mota e pelo Ramon e os gols do Vitória foram marcados pelo David Wallace. Mais uma vez... Né? Que golaço. Golaço. Oséias, né? Alá Oséias. Pelo amor de Deus. Mais uma vez, um time, uma equipe teve a chance de diminuir a pontuação na tabela para o Corinthians. Não foi o que aconteceu. A diferença podia ser de 7 pontos, mas... Tá aí, o Corinthians agora segue líder absoluto com 9 pontos de vantagem para o Santos, sobre o Grêmio, que é o segundo colocado. E enfrenta o Grêmio, o Corinthians, aliás, que enfrenta o Grêmio amanhã. Vamos falar desse duelo. Lucas Lima, Rosenberg, Alvinho... ele acabou sendo muito vaiado. Existe uma possível negociação envolvendo o jogador e o Palmeiras, né? Mas a gente tem que ressaltar aqui o Vitória como visitante, que tem praticamente 100% de aproveitamento nesse segundo turno. O Corinthians que o diga.
Pois é. O Vitória foi muito bem na Arena Corinthians. E os corintianos... Foi quando começou, né? O Santos não perdeu chance. O Vitória jogou bem. Deixou de ganhar. Ganhou do Corinthians. O Vitória teve a chance de ganhar o Não, jogo eu digo, ontem. perdeu a chance de encostar, Sim. mas o Vitória em campo jogou demais, Muito como mais. vem jogando principalmente Deu fora de trabalho pro casa. Corinthians, né? Inclusive, a gente tem uma tela sobre o desempenho do Vitória com o técnico Wagner Mancini. Olha o desempenho do Vitória, gente, como visitante, que é espetacular. Frankenstein. 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. Tinha empatado até 88,8%. E como mandante... Em compensação, como mandante, é completamente o contrário. 6 jogos, apenas uma vitória, um empate e 4 derrotas, a gente tava 22,2% comentando ontem. de milagre. aproveitamento, Eles exatamente. não tinham nem empatado fora. O Santos conseguiu arrancar o empate. Não, e é do impressionante que os adversários que o Vitória enfrentou fora de casa são todos Vitória. Todos, então, Top. times grandes. Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, Botafogo e o Santos. O que torna essa série ainda mais impactante, né? Não, De 88% de aproveitamento. Que o diga Ivete Sangalo, né? Torcedora símbolo do Vitória. Agora, a gente tem que dar, também destacar o mérito do Wagner Mancini, né? Que depois que ele assumiu a equipe, o Vitória, que estava próximo da Saiu zona da de Chapecoense, rebaixamento, né? exatamente, estava próximo da zona de rebaixamento, deu um pulo na tabela, porque a gente destaca aqui todos os dias, né? O campeonato, a tabela virou de cabeça para baixo, né? Agora a gente quer saber quem que vai cair, quem que vai permanecer na primeira divisão, porque o Corinthians... Tá, você acha que o Corinthians, lógico, vai falar que não? A minha pergunta, Não, mas- corre algum risco de não ser campeão brasileiro? Eu estou confiante, mas confesso que estou preocupado. Acho que nós vamos ser campeão. Eu estava muito mais tranquilo, achava que nós íamos ganhar por volta do fim desse mês, o Corinthians já seria campeão. Agora já preocupou um pouco. Não pode contar só com a sorte, né? Nós temos dado muita sorte porque os adversários não estão fazendo o papel deles. A gente vê aí pelos números do segundo turno. Nós acabamos o primeiro turno muito bem, muito tranquilo, com certeza do título, e só estava 8 pontos na frente. Hoje já estamos 9, com uma fase muito ruim no segundo turno. O candidato não pensa em números, ele é muito bom com números com relação à administração atual corintiana e à sua futura administração, mas não com relação ao campeonato. Não é uma questão de matemática, é uma questão de aritmética. Ganhou um, empatou outro, perdeu outro. A cada 3 jogos faz 4 pontos, é campeão de lavada. E está fazendo isso, não precisa mais que isso. Fala, Primeiro turno, sim, foi excepcional. Não, eu queria falar sobre o Lucas Lima. Eu acho que a situação do Lucas Lima ficou um tanto quanto irreversível, né? Sim. Quando Já não vem bem faz um tempo, Mas né? ontem, Com a torcida, ontem pela primeira principalmente. vez ele foi vaiado, e quando começa essa separação, esse processo de separação, é muito difícil que depois ocorra a união. Eu lembro muito bem que esse caso, me lembra muito o caso do Paulo Henrique Ganso, né, que começou, não, mas eu não sei se eu fico, mas eu quero ir para a Europa, eu quero jogar não sei aonde, e ele acabou sendo vendido depois para o São Paulo e depois foi jogar na Europa. Quer dizer, eu acho que a situação do Lucas Lima é muito parecida com essa. Ontem ele já não concedeu entrevista, né, lamentavelmente, mas me inquietou muito a sonora que ele deu, né, depois do jogo contra a Ponte Preta, falando, se o Santos não tiver interesse em renovar comigo, ele tem que falar logo, porque desempregado eu não posso ficar. Eu acho que isso é uma grande ingratidão do Lucas Lima com o presidente Modesto Roma, que deu mais de 10 aumentos para o Lucas Lima, mais de 10 aumentos, certo? O Lucas Lima chegou à seleção brasileira jogando pelo Santos, ofereceu um salário, se diz, né, na imprensa, de R$600 mil por mês, que é um salário totalmente proibitivo hoje para o mercado brasileiro. Contrato de 41 milhões de reais. Um contrato de 4 anos Isso com número luvas. não mente. Quer Os números dizer, não mentem. o que mais 41 o Lucas Lima milhões de quer? reais O que eu não consigo entender, e você como diretor de futebol que foi, é o seguinte, por que o Lucas Lima abre mão de ser ídolo de uma torcida como a do Santos, que é uma torcida grande, é um clube importante, para ser mais um no Palmeiras, se ele for para o Palmeiras, por exemplo? Eu vou te falar. Quando o Guerreiro deixou o Corinthians e foi para o Flamengo, eu pensei exatamente, o que o Guerreiro pensou naquele momento? Por que eu vou deixar o Corinthians? Onde eu sou ídolo, vou poder ser um dos 10 maiores da história para estar no Flamengo. O Guerreiro é ídolo do Flamengo? Não é. E o Lucas Lima não vai ser ídolo no Palmeiras. Nunca. Eu vou te falar o que acontece. Eu acho que nem vai para o Palmeiras. Acho que nem Se vai pro for. Palmeiras. Eu vou te falar o que eu acho que acontece. Eu, quando era vice de futebol do Corinthians, a gente cuidava muito da garotada da base. Eu ficava conversando com o jogador, depois do horário. Eu lembro do Souza, profissional nosso, grande jogador, ele estava numa fase ruim. E um dia eu cheguei a seguir ele. Ele saiu do Corinthians, eu fui atrás dele na estrada, ele foi... É a primeira vez que eu conto isso em público. E ele vai entender, se ele estiver assistindo, vai me respeitar, enfim. Vai entender por que eu estou falando isso. Porque é importante esse trabalho. Ele foi para a estrada e tal, eu fui seguindo, e ele foi parar lá em Americana. Onde ele morava, né? Ele morava.
Ele entrou no restaurante para encontrar o primo dele que jogava no Rio Branco, que era o Sassá, enfim. Aí, quando eu cheguei atrás dele, levou um susto. Pô, você veio... Eu falei, não, eu vim atrás de você, vai ver onde você ia, porque assim, eu tô vendo que você está disperso, você não está bem, começou a cair muito de produção. Aí no bate-papo eu senti que ele estava sentindo muita solidão. Aí eu falei, quem que você tem de parente lá no Rio Grande do Norte e tal? Tinha a irmã dele, uma prima e tal. Eu falei, traz elas para morar com você. Aí eu comprei as passagens, mudamos ele de apartamento, trouxe os parentes dele para morar com ele, ele deu uma crescida assim violenta. Então assim, o perfil do jogador era sozinho. O que acontece? Naquela época não tinha tanto isso. O empresário, a pessoa de confiança do atleta era um só. Hoje eles começaram a montar empresas. Então assim, o cara administra a carreira de vários jogadores. Então os caras vê muito cifrão e vê o outro que compra carro bacana, compra apartamento e essas vidas que os caras levam. E o cara começa a viajar muito. Tem pouca gente que se preocupa, fala, eu vou cuidar da sua vida, da sua carreira. A gente contratou muito psicólogo no Corinthians, dava palestra, levava árbitro para dar palestra, como é que se comporta em campo. Isso é árbitro, então assim, junto, porque o futebol é um negócio muito ilusório, é muito dinheiro envolvido. Se você não acompanhar o atleta e não der uma formação assim, não é formação moral no sentido de caráter, mas uma formação, porque essa molecada começa nova. Educação financeira e não tem o caráter da pessoa, eu fui delegado há muito tempo, então a gente conhece um pouco disso aí. O caráter do ser humano, ele vai se formando até uma certa idade. Então assim, eles começam essa formação moral junto com a carreira. Então a formação do caráter da pessoa, você tem que acompanhar. Não é caráter de ser bom ou mau caráter, mas assim, os valores de vida que a pessoa tem. Se você não fizer esse trabalho e não tiver um bom empresário que cuide da vida do cara, é muito problemático. Então o cara começa a achar que 10 mil a mais vale a pena. E não faz o custo-benefício. Fala, porra, mas aqui a torcida me ama. Aqui, se eu tiver um probleminha, vai ser resolvido. Lá não, lá... Não, ele é ídolo, ele é estrela, né? Então assim, o cara começa a achar que o Porsche amarelo é melhor que o Mustang. Pois é. Assim, essas coisas vão perdendo o sentido e os caras vão perdendo, acaba a carreira por conta disso. Não, ele tem uma proposta da Itália e o futebol chinês já tentou... Mas é que E aí aparecem os aventureiros que vão ganhar comissão, então fica empurrando. Tudo leva a crer que deve ser o Palmeiras o destino, por quê? Porque o pai do Neymar é empresário do jogador, né? E esteve aqui no Brasil recentemente, porque o Neymar jogou... Eu só quero deixar claro uma coisa. Pela seleção brasileira e essa ligação deles com o Palmeiras, né? Lá atrás, nós vivemos isso em 94, quando nós tivemos o fenômeno Parmalat. E depois deu no que deu. Fizeram o que fizeram com o futebol, desmontaram todo mundo, acabaram com a gente, levaram o Rivaldo embora. Não, fizeram 2 times. Fizeram um time com o Vanderlei Luxemburgo, o segundo time com o Filipão, que veio até o Paulo Russo lá da Arábia. Quando acabou, não, a Parmalat acabou. Depois foram pra cadeia. Foi uma... Acabaram com o futebol. Terra arrasada foi pouco ali. Não, só quero deixar claro o seguinte, na verdade, assim, o Lucas Lima, ele pode jogar onde ele quiser. Lógico. Sim. Se ele quiser jogar na Portuguesa Santista, mas ele pode... A questão é a de seguinte, fazer... é a maneira de falar. Você vê a Se o forma Santos que não ele dá... tiver interesse em mim... Você o Santos fez a proposta em junho. Ele não uma proposta, a melhor talvez em termos de jogadores do Brasil. Duvido que alguém ganhe mais de 600 pau por mês. Duvido. Você citou o fato O que me inquieta, me incomoda é isso. Então, se falta de orientação. Agora, só um detalhe. Quem cuida da carreira do Lucas Lima é a empresa do pai do Neymar. Vamos ouvir as vaias que o Lucas Lima ontem acabou sofrendo no jogo contra o Vitória, no empate em 2-2 no Pacaembu, da torcida santista. Dá para ouvir bastante. Uma vaia presidencial, né? É geral, né? Não é aquela vaia dividida, né? Vaia de presidente e abertura de... Olimpíada, Copa do Mundo. Pegou na bola. Lógico, porque quando ninguém é trouxa, né? O torcedor não é idiota. Quer dizer, ele ouve o Lucas Lima falando que não pode ficar desempregado, o cara fica... Ele dá indícios de que ele quer ir embora. O torcedor trabalha, se mata. Isso não pega bem com o torcedor. Até porque a situação foi a seguinte. O Santos também é culpado, né? O Santos permitiu que ele chegasse nesse momento com o passe livre. Ele vai ter o passe livre agora. O Santos tem 10% só dos direitos. Então ele 90% dos direitos pertencem a outras empresas. A Dói em Esporte, 80%. Somente a Dói. Os outros 10% eu não me recordo o nome da empresa. O Santos só tem 10%, quer dizer. E a diretoria anterior do Santos não disse a que aplicou o dinheiro. Tem uma outra curiosidade, né? O Palmeiras, a princípio, está com o técnico Alberto Valentim, né? Interino, por enquanto. Não acho que vai anunciar alguém até o final do campeonato, vai esperar acabar o campeonato. Tem que ver se esse técnico que vai chegar ou se o Alberto Valentim vai ficar, se ele quer o Lucas Lima, né?
Porque eu acho que o planejamento também parte da chegada do técnico, né? Quem vai comandar esse time do Palmeiras? Será que quer? Será que o Mano Menezes, se vier, ele quer o Lucas Lima? É um jogador que eu gostaria de ter no meu time. Olha não que vou coisa, mentir. olha só como as coisas são sintomáticas, né? O Lucas Lima é o líder de assistências do Santos na temporada. Foi o líder da Libertadores inteira até o Santos Então, ser eliminado. 16 assistências, porém apenas 3 no Brasileiro, quer dizer. A cabeça dele não está mais no Santos. Mas já faz tempo, não é de tá mais no agora. Santos. É uma pena. É uma pena, porque o Santos deu tudo para ele, o Santos abriu as portas, o Santos ofereceu um salário astronômico. O Lucas Lima tinha aumento salarial a cada convocação para a seleção brasileira. E o presidente Modesto Roma foi lá e bancou todas. Bancava. Bancou todos esses reajustes. Então, acho que o jogador, é o que eu penso, eu acho que eu sou muito ingênuo, viu, doutor Romeu? Eu sou muito ingênuo. A gente precisa resgatar isso no futebol. Eu lembro quando eu fui vice no Corinthians, nós tivemos um problema com um jogador que é ídolo aí, não tem problema nenhum de falar. Estou numa época até público, o Marcelinho Carioca. Numa renovação de contrato e deu muito trabalho. Falou, eu vou jogar a torcida contra você. Eu falei, não vai porque você não é maior que o Corinthians. Porque ficou esse impasse também. Isso? E tinha esse negócio de 15 dias o passe ia para a federação. E ele queria ganhar por convocação, por gol de falta, por passe, por não sei o que. Eu falei, não dá e não vou pagar e não vai ser assim. E aí fizemos um acordo, na época tinha isso, falei com o Palmeiras, falei com o São Paulo, fizemos um acordo, ó, ninguém paga mais que isso, fechamos um teto. Ninguém paga e se sair daqui, você não contrata, se sair daí também não contrata. E a gente fez um acordo em Cavaleiro, acabou. E assim foi. Fechamos um teto e se o cara sacaneava lá, eu também não contratava aqui. Então assim, tem que ter uma respeitabilidade, tem que ter uma integração também dos dirigentes. Então é por isso que eu sou a favor de criar uma liga. Você acha que o jogador está muito mimado? Não tenha dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. São profissionais, são empregados do clube, tem que cumprir contrato e trabalhar pela camisa que ele veste. É que nem você aqui trabalha na Bandeirantes. Se você não trabalha direito, te manda embora. E outra, você é funcionário de uma empresa. Hoje o futebol é profissional. É uma marca que você tem que dar. Esse tipo de entrevista não pode. O cara tem que cumprir contrato e respeitar a camisa que ele veste. E ganham muito bem para isso. Por sinal, você era diretor do Corinthians na época em que o Mário Sérgio Pontes de Paiva remontou aquele time do Corinthians e pinçou um jogador que acabou sendo, todo mundo falava, não joga bem, não joga bem, era apenas o Rivaldo. E aí, e como é que foi o Rivaldo daquele início para o meio? Ele não deu esse tipo de problema, né? Nunca deu. Nunca deu problema. Era um E cara... o Mário Sérgio não gostava de jogador tipo Marcelinho Carioca também. Não, o Mário era um parceirão, era um homem de formar grupo. Os caras se davam bem assim. Ninguém gostava desse tipo de atleta, assim, nem o próprio grupo. Então a gente tinha que trabalhar e o grupo se entregar. E a gente deixava as coisas. Quando eu estive no Corinthians foi legal, porque assim, a empresa reclamava, você não deixa ter crise. Eu falei, o problema de crise é no vestiário. Saiu da escadinha para cima, entrou no campo, vocês não vão ter notícia ruim aqui. E é o que você tem que fazer como dirigente. Por isso que eu falo, o Corinthians vai ganhar sempre. O Corinthians, diferentemente do Palmeiras, do São Paulo, que eu respeito, mas assim, as crises políticas não entram no vestiário. Basta a diretoria blindar que não deixa. Deixa o grupo se fechar lá e a gente não tem problema político. A gente vê isso em outros clubes. É uma blindagem, né? Uma blindagem natural. Os próprios treinadores, os atletas, a gente acaba blindando, porque a nossa política não interfere no vestiário. Quem atrapalha o clube é o diretor. Não estou dizendo dessa só administração, qualquer administração. Pode ser a minha, pode ser de qualquer um. É o dirigente que deixa a política envolver a própria política interna. Se você blindar, não acontece nada. O Corinthians vai ganhar. Talvez também, às vezes, acontece do dirigente estar se beneficiando de alguma forma para que isso vaze, né? Existe isso, é política também, Sim, né? porque todo vestiário ferve. De exato. qualquer time, de qualquer divisão, inclusive amador. É isso aí. Bom, e olha só, as trocas de técnico não param. A Chapecoense, que não vence há 3 rodadas, agora tem um novo comandante. Gilson Klein, então, é o novo técnico da Chapecoense. Tá aí para vocês. O que vocês acham dessa contratação do Gilson Klein? A Chape que tá ali, né? Perto da zona do rebaixamento, se eu não me engano, mal. Não, é a primeira equipe fora do Z4, tá no Z4. E do jeito que essa zona de rebaixamento tá, né? Você ganha um jogo, você sobe pra sabe muito 10º, bem você isso, perde, né? você vai lá pra baixo. Tem que tomar muito cuidado. Você sabe bem disso. Não sei do que você tá falando. Fala, Marcelo Eu acho que Rosenberg. mudou muito técnico. Gilson Klein é um bom técnico agora para esse momento que vive a Chapecoense. Eu acho um absurdo, eu acho bizarro, né? O cidadão... Quantos técnicos teve a Chapecoense? Então, começou... 3, 4? Teve 3, né? Começou com o Mancini. Acidente. Eu acho que a demissão do Mancini foi um pontapé, né? Agressão. Foi um pontapé na alma do torcedor brasileiro. Porque o Mancini abraçou essa ideia, montou um time em um mês, contratou 28 jogadores, a Chapecoense foi campeã catarinense, certo?
depois de tudo que aconteceu, a Chapecoense, evidentemente, que por mais querida que seja por todos nós, por conta da fatalidade que houve com um avião, é um time intermediário do futebol brasileiro. Não dá para imaginar que a Chapecoense vai disputar uma Taça Libertadores da América, pelo menos nesse momento de reconstrução, né? Por tudo que aconteceu. A Chapecoense está pagando ainda as famílias das vítimas. Quer dizer, o dinheiro da Chapecoense é muito escasso. Então a demissão do Mancini foi absurda, né? Eu acho que é impossível saber o que um técnico faz em 10 jogos. Você que já vivenciou essa realidade em 94 e 95 pode falar melhor do que a gente, mas em 10 jogos é muito difícil você prever o que possa acontecer. E com toda a crise emocional, né, que o clube vive, né, essa pressão das famílias por conta da questão do acidente, então assim, isso tudo influencia. Então você tem que blindar, deixar o cara trabalhar, é complicado isso. Isso aí, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem muito mais. E você, claro, não se esqueça de se comunicar com a gente através das nossas redes sociais. BS Debate no nosso Twitter, facebook.com/Band Esportes TV. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu falei no jornal, eu nem lembro. E aí, a gente volta com o quê, Mal? Telinha do quê? Ah, tá. Chama Killing? E estamos de volta com o nosso Band Esportes News Debate. Olha só, sinal aberto agora com o Facebook. Participe também por lá. O nosso endereço é facebook.com/Band Esportes TV. E depois do programa, o nosso bate-papo continua ao vivo para você no Facebook. Então já entra lá, conecte-se e participe com a gente também através das redes sociais, como eu já disse para você. Vamos falar um pouquinho de eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Foram definidos os confrontos da repescagem europeia, que vai definir as últimas 4 vagas do continente para a Copa do Mundo. Vamos ver como é que ficaram os duelos da repescagem europeia. São 4 jogos. Irlanda do Norte vai enfrentar a Suíça, a Croácia enfrenta a Grécia, a Dinamarca vai pegar a Irlanda. E olha só, gente, a Suécia vai enfrentar a Itália. Não teremos ou Suécia ou Itália na Copa do Mundo da Rússia de 2018, ano que vem. De um lado, Ibrahimovic, do outro lado, Buffon. Um deles não vai disputar a Copa. E qualquer um que não vai disputar a Copa vai fazer muita falta, com certeza, né, Rosenberg? Com certeza. A gente estava falando sobre troca de treinadores, né? E até na semana passada, quando eu vim aqui, eu falava sobre a Croácia, que acabou perdendo a vaga direta para a Islândia. E o técnico foi demitido, faltando uma rodada para o final da fase de grupos das eliminatórias da Copa do Mundo. Agora, o novo treinador assumiu, né? Acabou levando a Croácia para a repescagem e vai tentar a vaga para a Copa do Mundo, a seleção croata. Agora, em relação à Itália e Suécia, eu acho que o coração do mundo do futebol vai torcer para a Itália, porque Copa do Mundo sem seleção campeã mundial machuca demais. E né? sem tetracampeã mundial, Pois é. E sem bivice, porque a Itália chegou a 6 finais, realmente faz uma grande diferença. E a Itália, que é a rainha do empate, né? A Itália, por exemplo, 2 empates e 1-0, candidatíssima. Mas aí, chega na Copa, chega a Itália, né? E a camisa a gente sabe que conta Não, muito. mas a Itália é mata-mata. A Itália na Copa de 94 não existia. Não existia. Aí na semifinal o Baggio fez os 2 gols, ela foi para a final contra o Brasil, depois de eliminar a Bulgária, né? Foi para a final numa situação absolutamente invejável. Os jogadores brigados com o treinador e foi a Itália para a final. E foi a primeira final decidida em disputa de pênaltis. Pois é. Aquilo é Itália. Agora, como é sorteio, a gente não tem como prever o que vai acontecer, mas é o único duelo que eu acho que ninguém gostaria de ver, né? Suécia e Itália. Em relação a alguma seleção ficar de fora. Mas a Suécia também, que tradição tem a Suécia na Copa do Mundo? Excetuando-se o vice-campeonato de 58, Alvinho. Você olha para mim da Suécia... Não lembro, é porque você... Você fala em Suécia... Tudo bem, vai a semifinal da Copa de 94. Não. Eu lembro do Ibrahimovic falando que é o maior atleta da história da Suécia. Eu falava, e o Borg? O Borg com 11 títulos de Grand Slam. O Borg é muito maior que o Ibrahimovic. Muito maior. Só o Ibrahimovic achou que foi aquele maior que o Borg. A Suécia atrapalha o Brasil de vez em quando nas Copas, né? Isso que eu ia falar, ó. Encardido. Caso a Itália vença a Suécia e dispute a Copa do Mundo, poderemos ter no grupo do Brasil Espanha, que também não vai ser cabeça de chave, ou Itália.
Eu não quero nenhuma das duas. Detalhe. Eu vou para a minha época, que é a mesma do Dr. Romeu Tuma Júnior. O Brasil foi campeão da Copa do Mundo de 58. O que era o grupo? O grupo da morte. Áustria, que era a terceira seleção da Europa, Inglaterra, que tinha inventado o futebol, e União Soviética, que tinha sido campeã olímpica em 56. 62, a mesma coisa. Em 70, não precisa nem falar. Brasil, da Copa de 70, tinha a Tchecoslováquia, que era o terceiro time melhor da Europa, a Itália tinha sido campeã europeia, Inglaterra, campeã do mundo em 66, Romênia, que tinha um esquadrão, e detalhe, Brasil e Inglaterra caíram no chamado Grupo da Morte em 70, o Brasil campeão de 58 e 62, a Inglaterra em 66, e eles jogaram um jogo que era um mata-mata. Mata-mata por quê, Álvaro? Porque quem perdesse aquele jogo ia encarar a Alemanha em León. O que saísse do grupo do Brasil ia pegar a Alemanha adaptada a León. O que aconteceu? A Inglaterra foi lá e perdeu. Tá bom pra você, Rosenberg? Ah, é verdade. Mas Eu só tenho memória, não tenho mais nada. Copas do Mundo e Olimpíada, só isso. Eu gostei da comparação com o Borg. O Ibrahimovic, ele falou que foi o maior atleta da história da Suécia. E os suecos, o jornal sueco deu o título para o Björn Borg. No mundo, não tem discussão. O Borg mudou a história do tênis no início do profissionalismo. Exatamente. É verdade. É que hoje as coisas estão diferentes, né? Porque A arrogância é diferente. Não é É isso. aquilo que ele falou. As pessoas... É o que ele falou. É o que ele falou. As pessoas assistem, as pessoas têm acesso às redes sociais e de repente nem sabem na Europa quem foi o Björn Borg. É bem provável que não saibam, né? Verdade. E hoje realmente o marketing trabalha a favor de quem atua hoje. É uma mas constatação, também né, Alvinho? Não tem como. Ainda bem, né? Você uma quer dizer constatação. que o meu apelido vale? Qual é o teu apelido? Highlander? Bom, depois dessa, olha só, a gente vai continuar agora só através do nosso Facebook. Entra lá, continua com a gente, facebook.com/Band Esportes TV. A gente se vê amanhã, hein? Tem mais debate pra você e o News às 11 da manhã. Te espero, mas ficamos todos por aqui ainda para continuar interagindo com o nosso assinante. E a gente continua com o nosso Band Esportes News Debate agora através do nosso Facebook. Entra lá, facebook.com/Band Esportes TV. Estou aqui com Marcelo Rosenberg e Álvaro José. Quero falar Romeu do São Paulo. Tuma Júnior, candidato à presidência do Corinthians em 2018. Fevereiro de 2018, possivelmente dia 3, certo, candidato? Possivelmente dia 3. Primeira quinzena, 3 ou 10, mas acho que é dia 3. Diga, Rosenberg. Não, a gente não vai falar nada do São Paulo, Renata. Estou incomodado. Do querido São Quero Não, eu falar do gostaria mais de querido, saber o que do time você da quer fé. falar do São Paulo, porque você está muito preocupado com o São Paulo. Claro. Né? Muito mais preocupado que Um eu, time inclusive. desse tamanho, enorme, Qual o problema? soberano. Como? Quero falar do tricolor. O senhor tem alguma coisa para falar da situação do São Paulo, que o Corinthians já viveu, inclusive, né? É uma situação complicada, não é fácil. Tinha que dar alfinetada, né? E eu só escuto assim, você acha que vai cair? Você acha que não vai cair? Você Não acha que vai vai cair? Você acha que vai cair? O São Paulo está numa situação parecida com a do Corinthians, né? O Corinthians não vive uma boa fase, mas os adversários estão ajudando. Então o São Paulo, assim, quando ele perde, os adversários acabam ajudando. Mas a fase é engraçada, porque o campeonato nas últimas posições, por causa de 2, 3 pontos, o time está na zona de rebaixamento ou está na Sul-Americana, né? Essas últimas, entre a 17ª e a 10ª posição, 2, 3 pontos, o cara está no céu ou está no inferno, né? Mas enfim, é um time que tem, é um time grande, tem nome. O Não, problema e é tem que- jogador, né? Tem jogadores. O problema é que os times estão muito nivelados por baixo ali, né? Então, Na região do Z4, tem 6 times ruins. E eu diria que 6 inferiores ao São Paulo. Mas para você são 6 times ruins, mas que estão brigando para não cair, são muito mais de 6. Não, é que 2 já caíram, né, Renata? Teoricamente. Olha o que você fala, hein? Teoricamente, o Atlético Goianiense e o Curitiba, infelizmente, para suas enormes massas torcedoras, teoricamente já caíram. Então restam 2 vagas. Não, e o São Paulo agora tem um duelo dificílimo contra o Fluminense no Maracanã, fora de casa. O Fluminense que também luta aí contra o rebaixamento. Jogo de 6 pontos. Acho que tem um pontinho na frente do São Paulo, ou seja, é aquele jogo, matar ou morrer, não tem escolha. Mas o São Paulo está dentro da Sul-Americana, está bem tranquilo aí. Na minha opinião, não. mas ele está não cai. ele está 2 pontos fora da zona, né? E tem times importantes, a Ponte Preta, que não é um time. Não, a questão é que o São Paulo vai perder o Cueva em 4 partidas, né?
Mas pode ser que não. Talvez Ainda não é certeza. 3, mas 3 com certeza. A única que não vai perder, se ele jogar, talvez nem seja necessária a presença do Cueva, que é o Atlético Goianiense, que é o pior time do campeonato. Mas o Atlético Goianiense está aprontando. Embora esteja bem no segundo venceu turno. o Corinthians na arena. Embora Como esteja visitante está muito bem no campeonato. Mas vai fazer muita falta, né? E o São Paulo tem perdido pontos justamente também com Os times menores. Em casa até. Em casa com o time pequeno. Empate. Se eu não me engano, estava vencendo o Atlético Goianiense e tomou... Não, foi 2-2 no Morumbi. Então, estava vencendo por 2-0 e o Atlético empatou 2-2. Não, 1-0, 1-1, 2-1 São Paulo, 2-2. O que estava 2-0 empatou foi um outro jogo, mas estava vencendo 2-0. Nós temos muitos São Paulinos aqui na redação que vão nos ajudar. Não, e abaixo do São Paulo, você tem Sport, Vitória, Chapecoense antes do Z4. Pois é. Não. Mas a diferença de ponto é muito Sim, pequena. mas ganha aquela média do Corinthians. Ele Perde um, no fim de semana, ganha outro, empata o terceiro. Outro. 4 pontos, com 4 pontos a cada 3 jogos, o São Paulo está na ponta da Sul-Americana e pode repatriar o Kaká. Mas Alvin, tantos sinceramente, e torcedoras. Não é hora de pensar em Kaká, não é hora de pensar em Ele falou Sul-Americana, isso. muito menos em Libertadores. A hora é de pensar em Libertadores sair não, dessa Sul-Americana situação. tá. São Paulo está na Sul-Americana. O erro não do interessa a Corinthians Sul-Americana nessa agora. hora está pensando em quem vai ficar, quem não vai ficar. É um momento que você Estão tem atrás que de diretor de futebol do Flamengo. Desculpa, a hora não é para isso, né? A Nem o situação Dorival é sabe se vai extremamente ficar, né? difícil. Cria uma estabilidade que O sonho perde do São foco. Paulo é o Mano também, né? O Mano Menezes. O Mano está muito valorizado ou ok? O Cruzeiro não sabe se vai continuar com o técnico, o Palmeiras, né, pretende o Mano, o São Paulo, como o Rosenberg acabou de dizer também, sonha com o Mano, Não, o Mano ou ele colocou merece... Ele colocou em Belo Horizonte que... Terça-feira, hoje vai ter uma reunião para Sim. decidir se ele fica ou não. Os jogadores já disseram que querem que ele fique. É verdade. O problema do Mano é assim, é a diretoria também submeter ao grupo que ele quer trazer, né? Aí você tem que ver quem é que vai aceitar isso. E olha só, Alvinho, ontem vai ser lançado um filme do maior de todos, né? Tá sabendo, o filme do Pelé. Olha, mas eu vi os filmes anteriores do Pelé e da infância dele em Bauru e tudo mais. É um filme mais dramatizado, né? Eu, na verdade, eu gosto dos filmes com histórico, aquelas imagens preto e branco. E o segundo gol mais bonito da história das Copas do Mundo que o Pelé marcou, mais bonito foi Maradona contra a Inglaterra, é algo espetacular. Agora, é um filme com estofo mundial, né? Que é exatamente o intuito aí da distribuidora e também do diretor. Tanto é que ele é feito em inglês, né? O filme foi feito em inglês e vai ser dublado aqui para o público brasileiro poder contemplar. Agora, uma pena que o Pelé não tenha comparecido, né? Até por conta de problemas de saúde, o que sempre nos preocupa. O Pelé, muita gente não sabe, mas seria o Pelé o homem a acender a pira olímpica no Rio de Janeiro na Olimpíada. Ele não tinha a menor condição, mas a menor condição. Teve junta médica, teve tudo. Não tem condição, ele está tentando se recuperar. Outro dia, por exemplo, nós estávamos aqui, não com você, Renata, mas com o Kaká Fernando, e o Lima, que é grande amigo do Pelé, foi cunhado do Pelé e tal, o Lima entrou antes do jogo do Santos nefasto jogo do Santos contra o Barcelona de Guayaquil, e falou exatamente, o rei não está bem e tal, tudo mais, e o Lima tem sempre contato com ele. Então, realmente é lamentável, mas esse problema no quadril é muito sério, né? Eu mesmo estou com problema, a gente imagina, é difícil, rapaz, imagina o Pelé já com a idade que ele está. 77 anos. Bom, Marcelo Rosenberg, ficamos por aqui, valeu. Foi um prazer, Renato. Rosenberg com Z. Para com isso! Esse é o Rosenberg. Esse eu respeito. Que sabe tudo de Corinthians. Esse sim. Mas sabe de marketing? Esse eu respeito. Que moral, hein? Álvaro José, obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui com você, com o Romeu Tuma Júnior, com o Rosenberg, enfim, batendo esse papo sobre futebol, saindo do universo olímpico, Renatinho. Tá certo. Então, Romeu Tuma Júnior, obrigada pela participação. Boa sorte para você, fevereiro do ano que vem. Ele que é candidato à presidência do Corinthians em 2018. Boa sorte. Obrigado, Renato. Obrigado a vocês todos aí que deram essa oportunidade. Ano que vem estou aqui como presidente para mostrar o que a gente fez, porque eu não faço promessa, assumo compromisso.
Espaço sempre aberto e a gente fica por aqui. Até amanhã. Valeu. Tchau, pessoal.